as leituras de hoje, que acabamos de ouvir, todas elas se direcionam para o casamento, o matrimônio, que é algo muito sagrado. É regido por leis divinas e não por leis humanas. As leis humanas são passageiras, são frágeis. A lei de Deus é eterna, não muda, porque Deus é a perfeição absoluta. No livro do Gênesis, vimos Deus criando o homem e a mulher, e logo depois instituindo o contrato matrimonial, o casamento. E no Evangelho, as propriedades essenciais do casamento: unidade e indissolubilidade. E os frutos principais do matrimônio, que são os filhos, as crianças, que foram hoje apresentadas a Jesus. Em primeiro lugar, a criação do homem e da mulher. Deus criou todas as coisas, tudo brotou de suas mãos misericordiosas. E Deus fez tudo por amor. Ele é o Criador. Daqui a pouco nós vamos rezar isso. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mas a criação do homem e da mulher foi especial. Eles são formados de dois elementos, um material e outro espiritual. Como diz a teoria hilemórfica de Aristóteles, matéria e forma. O corpo foi formado de um elemento material, do limo da terra. E a alma é o sopro de Deus. Uma parte veio da terra e a outra veio de Deus diretamente. E essas duas partes formam o homem e a mulher. Quando nós morremos, a parte terrena volta para a terra. Somos sepultados, aguardando a ressurreição. E a parte espiritual volta para Deus, de onde ela veio, a nossa alma. Então o homem foi criado com muito carinho por Deus, com muita perfeição. Passamos o homem e a mulher à nossa imagem e semelhança. Então Deus fez os dois diferentes. Um é homem, o outro é mulher. Os dois se completam. São diferentes exatamente para isto, porque um precisa do outro. A anatomia é diferente, a parte somática é diversa, o temperamento, o caráter, a personalidade, cada um tem o seu, especificamente próprio de cada um. Portanto, não é a pessoa que escolhe a sua sexualidade. Nós já nascemos assim. É lei natural, é lei divina, que ninguém pode mudar. Se mudar, acontece desgraças, catástrofes, como tem acontecido. É só a gente perceber o mundo de hoje, quanta diferença, quanta coisa ruim, porque estão querendo mudar as leis divinas, de acordo com seu sabor pessoal, suas teorias, ideologias. Mas Deus é muito claro: homem e mulher os criou. E Deus viu que o homem, depois Deus instituiu o matrimônio, a segunda verdade do Gênesis. Deixará o homem, pai e mãe, unir-se à sua mulher, e os dois serão uma só carne. E Deus criou Eva da costela do homem, de algo retirado do próprio homem, e apresentou a Adão. Quando estava lendo aqui, eu estava imaginando
Assim como os pais, no dia do casamento, apresentam a filha para o noivo, que fica esperando aqui perto do altar, hoje foi Deus que apresentou Eva para Adão. Os dois vieram juntos e Deus a apresentou. E Adão disse: agora sim, é carne de minha carne, osso de meus ossos. Foi o primeiro casamento. Crescei e multiplicai-vos. Deus abençoou, presidiu e santificou a primeira família. Foi assim que surgiu esse contrato divino que é o casamento. E vai ser assim até o fim do mundo. Como eu disse, a lei de Deus é imutável, ela não muda, é permanente, porque Deus é perfeito. E no Evangelho nós vimos as características essenciais do casamento e o seu fruto imediato são os filhos. A primeira propriedade do casamento é a unidade. Deus criou, Deus formou Adão e Eva e os uniu em matrimônio. Então o matrimônio é monogâmico, realizado entre um só homem e uma só mulher. Rejeita todo tipo de poligamia. Ninguém pode viver com mais de uma pessoa, mas é o homem e a mulher. Não existe lugar para um terceiro. Aí seria adultério, seria traição. Porque no dia do casamento os dois se comprometeram de serem fiéis um ao outro. Eu te prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, amando e respeitando todos os dias da minha vida. É a unidade. Um homem e uma mulher que se tornam uma coisa só. São como dois riachos que se unem, formando um rio só, cujas águas não se dividem mais. Vão correr para o mar unidos. Assim também o homem e a mulher casados formam um só coração e uma só alma. E a outra propriedade é a indissolubilidade. Uma vez casados, estão unidos para sempre. Não separa o homem que Deus uniu. De modo que o divórcio é contra a lei de Deus. É contra a Sagrada Escritura. Houve uma época que Moisés até permitiu, na lei judaica, por causa da dureza do coração, diz Jesus Cristo. Mas no princípio não foi assim. E vai continuar sendo do jeito que Deus fez. Indissolúvel, unidos para sempre. É um laço que não se desamarra, que não se dissolve. A única coisa que pode separar o esposo e a esposa é a morte, mais nada. O casamento é eterno. Não é só enquanto dura o amor, não. O amor é aquele que vem de Deus. O que faz o matrimônio é o contrato divino, é o consentimento mútuo. Não é aquele amor passageiro, sentimental, não é aquela paixão desordenada, mas é o verdadeiro amor. Um tornar o outro feliz, caminharem juntos, formar uma família semelhante à família divina. Aliás, a família é um retrato da Santíssima Trindade. É a Trindade aqui na Terra. O Pai, o Filho e o Espírito Santo formam um Deus só. O Pai, a Mãe e os filhos formam uma família só. Portanto, é a imagem muito bonita da Santíssima Trindade. É a imagem também da união de Deus com seu povo. A Sagrada Escritura fala muito disso. A união de Deus com o povo é como do esposo com a sua esposa. Existe uma aliança eterna. Por isso, no dia do casamento, os dois colocam aliança, aquele anel bonito que o padre benze, para indicar essa união de Deus com suas criaturas.
lembrando aquele arco-íris que abraça o céu e a terra. É o sinal da aliança de Deus conosco. E assim a família se torna um exemplo e uma imagem da própria realidade de Deus. E a última coisa, diz aqui o Gênesis, são as crianças. É o fruto do casamento. A finalidade principal do matrimônio é esta: a harmonia conjugal, a felicidade do esposo e da esposa que se complementam, que se ajudam mutuamente, formam uma comunidade, e depois a procriação e a educação dos filhos. Cada criança que nasce é mais uma esperança para o mundo. Por isso os filhos são os frutos mais preciosos do matrimônio. É a consequência natural. Quando a gente planta uma semente é para que ela nasça, produza flores e frutos. Deus plantou a família para isso. Crescei e multiplicai-vos. Então os filhos são dons de Deus. Nós temos que ter um cuidado muito grande, sobretudo no mundo de hoje. Cuidado com aquilo que estão aprendendo, aquilo que ensinam para os nossos filhos, para que eles não sejam transtornados, para que não sejam mal formados, para que seu cérebro não seja dominado pelo mal do mundo, das ideologias, esse veneno de doutrinas falsas, mas que eles sejam formados de acordo com a vontade de Deus, na verdade, na justiça, na santidade. Tudo isso, meus irmãos, está bem claro nessas leituras que nós acabamos de ouvir. E também no Salmo 127, que é tão bonito, que fala sobre a família. Os filhos são rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. Tua esposa é uma vinha fecunda. Tudo isso está assim delineado nessas leituras de hoje. Que Deus nos ajude a entender tudo isso com um coração bom, com disposições de acordo com a vontade de Deus. Deus é o Criador de todas as coisas. Ele nos fez com muita perfeição, de uma maneira muito especial. Ele continua criando cada um de nós de uma maneira individual. Deus não cria ninguém em série. Para Deus não existe xerox, fotocópias. Cada um de nós é feito pessoalmente, pelas mãos divinas. Cada um tem a sua identidade própria, seu DNA, sua personalidade. É assim que Deus nos faz e nos chama pelo nome. Foi Deus que fez o casamento, portanto é coisa divina, instituição sagrada. O casamento goza dessas propriedades que nós acabamos de ouvir e tem como fruto mais belo as crianças, que são tão queridas e abençoadas de Deus.